Hoje eu vou conversar com um senhor de 58 anos de idade, químico e engenheiro civil. Paulista de Santos, largou a profissão para fazer política. Fez tão bem que virou o político mais votado da história do Brasil. Tem um timbre de voz inconfundível em dó de peito que ele usa muito bem no palanque e na tribuna. Até o mês passado, ele era líder do PMDB. Hoje é presidente nacional do PSDB. Por essa e outras mudanças, nós hoje estamos cara a cara com o senador Mário Covas. Há menos de um mês, nasceu o Partido da Social Democracia Brasileira. Nasceu cheio de estrelas e grande, já é o terceiro maior partido do país. A grande maioria dos seus componentes saiu do PMDB, inclusive seu presidente, um estrelaço da política nacional, o senador Mário Covas. Vocês estão com 8 senadores, 41 deputados, não é isso? É verdade. Senador, como é que se faz um partido? Da ideia à decisão, o que acontece? Uma série de coisas. Muito trabalho, muita persuasão, muita articulação, muita conversa. Persuasão, peraí. Bom, já vem com resposta de político. Persuasão. Você tem que persuadir pessoas, é isso? Como é que funciona a coisa? Às vezes não é só persuadir no sentido de aderir ao partido, mas sobretudo quando se trata de pessoas que estão vivendo a atividade política, que têm cargos, etc. É evidente que tem uma série de compromissos de natureza partidária, de natureza, enfim, eleitoral, que às vezes dificultam uma tomada de posição imediata, mesmo que elas tenham preferências por esta ou por aquela posição, nem sempre isso é possível tomar por contingências de natureza regional, nacional ou até local, enfim, nem sempre isso é fácil. A persuasão de natureza eleitoral, isso é um fato permanente. O papel de um partido é proselitismo. Teoricamente, todo partido, embora esse seja um conceito antidemocrático, mas teoricamente todo partido persegue conquistar a sociedade inteira. Ora, se isso fosse possível, nós deixaríamos de ter uma sociedade plural, passaríamos a ter um partido único e, portanto, um processo ditatorial. Daí a importância do pluripartidarismo. Mais do que do pluripartidarismo, eu diria da liberdade de organização partidária. Há uma diferença entre as duas coisas. Você pode ter pluripartidarismo e ainda assim você pode ter partidos que são proibidos de existir. Liberdade de organização partidária é o pluripartidarismo com liberdade total de organização. Por exemplo, hoje nós vivemos liberdade de organização partidária. Os partidos comunistas existem. E têm a sua possibilidade e podem, se possível, conquistar o seu espaço. No passado nós tínhamos o pluripartidarismo, mas não tínhamos a liberdade de organização partidária. Acho que são duas coisas distintas e acho, no meu modo de entender, a mais correta, sem dúvida, a liberdade de organização partidária. Mas agora, por essa explicação, né, por essa resposta que o senhor deu quanto à formação de um partido, o senhor estava dizendo, de alguma forma, que um partido é uma rede de influências. Eu fico pensando, se essa rede de influências, por exemplo, que tem que ter endereços em gabinetes em Brasília, eu acabei de dizer, por exemplo, que o PSDB nasceu com grandes nomes. Isso já basta? Não. Não basta. Cada vez bastará menos. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um ingrediente, mas não basta. E por que nasceu com grandes nomes? E por que isso ressalta no primeiro instante? Porque a metodologia é necessariamente uma metodologia, no primeiro instante, pouco democrática. Abstraindo o fato de que esse partido está nascendo sob o guante, sobre a égide de uma lei específica que permite a organização de um partido para ter vida provisória, até que ele possa ter vida definitiva, mesmo a regra de formação de partidos políticos é uma regra de cima para baixo. Ela começa pelo fato de que 101 pessoas, chamados fundadores, ou quem mais além delas adira desde logo ao programa e ao estatuto do partido, mediante um manifesto, um projeto de programa e um projeto de estatutos, peço um registro e uma comissão provisória nacional peça o registro junto ao tribunal. Obtido este registro, esta comissão nacional nomeia comissões estaduais provisórias, que por sua vez nomeiam comissões municipais provisórias. As comissões provisórias municipais buscam filiados que se identifiquem com o programa do partido. Uma vez obtido um mínimo de filiados, que depende do número de eleitores do município, o partido está habilitado, do ponto de vista municipal, a fazer a sua convenção. Isso é o maior trabalho. É um trabalho ingente. Isso quer dizer que um PSDB, por exemplo, está nascendo há muito mais tempo do que a gente imagina.
Não propriamente. Ele está nascendo há muito mais tempo que a gente imagina, se pensarmos no problema formalmente. Quer dizer, ele apareceu agora na última sexta-feira, através de uma reunião feita em Brasília, mas ele está sendo gestado há muito mais tempo do que isso. Há quanto tempo? É difícil nascer. Há quanto tempo vocês do PMDB, estrelas do PMDB, estão pensando e, na verdade, trabalhando em cima de um outro partido, de fato? Isto também variou de pessoa para pessoa. Para mim, por exemplo, eu me lembro de particularmente, olha, eu tenho quase toda a minha história ligada ao PMDB. Eu fui eleito a primeira vez por um partido chamado Partido Social Trabalhista. Um pequeno partido, um daqueles cartórios existentes nos quais você se filiava para poder atingir Não conta essa história agora não, vou fazer você contar daqui a pouco. Eu quero mesmo que responda essa história agora do PMDB. Do PSDB. Muito bem, eu, pelo menos, comecei a ter minhas dúvidas e a pensar coisa que eu nunca imaginei que pensaria, que poderia vir a me desligar um dia do PMDB, a partir do final do ano passado, mais especificamente. Final de 87. Ao final de 87. Mas agora, esse trabalhão todo não dá para se fazer do final de 87 para cá, quer dizer, já tinha mais gente fazendo. Nem foi feito até agora. Não foi feito? Não, o que foi feito até agora foi meramente, e vai ser feito amanhã. Amanhã é que eu estarei em Brasília dando entrada no tribunal do pedido do registro provisório, que pela lei, que agora foi aprovado, permite que se faça isso que anteriormente se fazia, provisoriamente, com um mínimo de 5 parlamentares de 5 estados diferentes. E um mínimo, uma comissão provisória nacional e 9 comissões provisórias estaduais. Se você fizer isso, desde logo, nesses 9 estados, você poderá concorrer às eleições municipais deste ano. Quem é que pode entrar num partido político? Quem quiser? Qualquer pessoa que esteja habilitada enquanto eleitor. E, agora, falando de políticos, quem quiser? Quem quiser, a menos que, veja, cada estatuto, primeiro, você tem uma determinada legislação de natureza eleitoral e uma legislação da vida partidária. No futuro, a nova Constituição está prevendo o seguinte, que a vida interna do partido, quem vai regular é o próprio partido. Tanto que nós, enquanto PSDB, estamos apresentando, desde logo, isso foi feito na reunião de instalação, 2 estatutos. Um estatuto agora para satisfazer a lei e um estatuto que virá imediatamente após, com aquilo que nós consideramos uma série de inovações, cujo objetivo é o de democratizar a vida interna do partido. Mas eu fico pensando, se tanta democracia e se essa aglutinação de políticos de várias tendências não é perigosa para esse partido que está nascendo, o partido já não nasce com falta de identidade? Eu gostaria que o senhor respondesse depois do intervalo. Você vai ver daqui a pouquinho no Jornal de Vanguarda os comentários de Fernando Gabeira, Newton Carlos, Fausto Wolff e a mulher mistério que hoje está venenosa. E tem mais, uma convidada especial, a cantora Cida Moreira em clima de cabaré. O Jornal de Vanguarda começa logo após Cara a Cara. Covas. Eu vou te chamar de Covas. Natural. A gente já se conhece há tanto tempo. Dá para você definir, antes de responder a pergunta da aglutinação, né, de políticos de vários partidos, dá para definir o que é um partido político? Eu estou dizendo no sentido filosófico da coisa. O que é um partido político no Brasil hoje? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que dizer desde logo o seguinte. No Brasil, hoje, já houve um tempo em que os partidos políticos tinham um conteúdo regional. O caso de São Paulo é específico quanto a isso, e quem conhece a história dos anos 30 de São Paulo sabe disso. Mas os partidos hoje são necessariamente nacionais.